Na tela você está vendo os 4 grandes blocos globais que estavam lutando pelo controle do planeta até a Segunda Guerra Mundial, em 1944. Na cor azul você vê o bloco capitalista do Ocidente, que visa a implantação de uma ditadura mundial através de empresas mais poderosas que o Estado, que extinguirão o Estado, se necessário, e violarão a soberania de outras nações para a imposição dos seus projetos. Na cor roxa você vê o socialismo racial, representado pela Alemanha nazista e pelo Império Japonês. Eles visam a implantação de uma raça superior no mundo que também violará a soberania dos estados-alvos. Na cor vermelha você vê o socialismo comunista, que visa a implantação de uma ditadura mundial a partir de um único partido, que também vai violar toda a soberania nacional dos países-alvos. Na cor amarelo escuro você vê o Islã. O Islã também visa quebrar a soberania nacional a partir da religião e se implantar nos países-alvos, esmagando toda e qualquer oposição religiosa a eles. Esses 4 projetos mundiais, eles querem criar cidadãos de segunda classe que vão sustentar os cidadãos de primeira classe através de mão de obra escrava. Eles têm uma leve variação entre eles, mas basicamente o projeto é o mesmo. Os projetos nazista e islâmico foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas foram derrotados a partir de força militar e os islâmicos foram derrotados devido a uma imobilidade estratégica momentânea. O que imobilizou o Islã foi esta arma. A arma nuclear ela anulou completamente ideologias e religiões no plano de dominação global, pois agora o que importa é ter a maior quantidade possível de armas nucleares ou a arma mais poderosa. Assim, a Guerra Fria ela se deu apenas entre os 2 principais blocos com armas nucleares, os capitalistas e os comunistas. Porém, com a possibilidade de múltipla destruição, fez com que os 2 blocos tivessem que buscar por recursos e locais para poder ter um as na manga que o outro não poderia ter para desequilibrar o equilíbrio das armas nucleares. O mundo então foi dividido em zonas de retaguarda. As zonas de retaguarda são locais do hemisfério sul que ficarão longe da destruição nuclear caso venha a ocorrer uma guerra entre as 2 superpotências. Como vocês podem ver nessa ilustração, os ventos do hemisfério norte e do hemisfério sul não se misturam, o que significa que a nuvem radioativa vai ficar restrita ao hemisfério norte. A divisão das zonas de retaguarda então ficou assim. A China, que rompeu com a União Soviética, ficou com a Austrália. A União Soviética ficou com a África e os Estados Unidos e a Europa ficaram com a América do Sul. Como a Austrália é um território britânico, ficou inviável a China transformar a Austrália em sua zona de retaguarda, porque isso significaria brigar com todo o Império Britânico. A União Soviética ficou com a África, mas como na África existem muitos países, fica mais difícil coordenar uma operação de estratégia global para transformá-la em sua zona de retaguarda. E além disso, o Islã continuava operando lá dentro, o que causou muitos conflitos entre os comunistas e os islâmicos. O bloco ocidental ficou com a América do Sul, e a América do Sul tem um país gigante que é o Brasil, então ali ficou muito mais fácil coordenar os esforços estratégicos para transformá-lo em uma zona de retaguarda e ser uma vantagem militar em caso de guerra nuclear com a União Soviética. O Brasil é um país ocidental também, e devido ao fato de sua população ter ascendência europeia e ser do mesmo tipo da população norte-americana, não houve dificuldades em implantar o plano de transformá-lo em uma zona de retaguarda, apesar da União Soviética tentar desestabilizar o Brasil a partir de Cuba. Desse jeito, em meados dos anos 80, ficou claro que o capitalismo venceria a Guerra Fria e que os comunistas seriam derrotados. Assim, os comunistas tiveram que tomar uma medida drástica: continuar a
a implantação do comunismo através de uma revolução cultural ao invés de uma competição militar. Pois se um conflito nuclear acontecesse, o Brasil seria rapidamente transformado em sucessor dos Estados Unidos, enquanto a União Soviética e a China teriam que começar praticamente do zero seu trabalho. Assim, em 1991, a Guerra Fria chegou ao fim com a vitória dos Estados Unidos e do capitalismo. Porém, o comunismo não desistiu, ele continuou oculto com sua estratégia global igual ao Islã. Só que com a vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética e o desmantelamento do país, os americanos viram que existia um monte de bilionários que viviam escondidos na Rússia, sob a proteção do governo. Nesta hora, eles concluíram que seria mais fácil transformar o mundo em uma ditadura usando o comunismo do que o capitalismo. Então, as multinacionais começaram a se aproximar dos partidos políticos, numa espécie de privatização dos partidos políticos, começaram a espalhar a ideologia comunista e assim o comunismo começou a se alastrar pelo mundo apesar da vitória do capitalismo na Guerra Fria. Isso foi um presente para os comunistas que rapidamente se capturaram a zona de retaguarda americana, o Brasil. Porém, na visão dos capitalistas, existia uma aliança entre os comunistas e o bloco ocidental, que foi chamado de Nova Ordem Mundial ou globalismo, e tem a ONU como sua principal maneira de propagação. O globalismo está representado na cor roxa. E enquanto os globalistas eles estavam vendo o mundo deste jeito, se tornando uma grande ditadura capitalista e comunista ao mesmo tempo, na verdade o mundo estava virando uma grande ditadura comunista bem embaixo do nariz do bloco ocidental. Os comunistas estavam rindo à toa, uma vez que estavam conseguindo dominar o mundo inteiro sem nenhum tipo de resistência do Ocidente. Porém, como agora as armas nucleares não fazem mais parte do fator estratégico mundial, o Islã voltou com tudo. O Islã surgiu e começou a atacar o território de ambos, de capitalistas e comunistas, o que pegou os capitalistas de surpresa. Porém, os comunistas começaram rapidamente a redirecionar o Islã para a Europa e para os Estados Unidos e manter seus territórios a salvo, o que fez os globalistas entenderem que a aliança com os comunistas já não existia mais. Só que o jogo que parecia ganho para os comunistas virou de novo, pois dois países se levantaram contra o projeto globalista e comunista ao mesmo tempo, e eles eram o Reino Unido e o Brasil. O Reino Unido por ser um país de influência global, e o Brasil por ser a zona de retaguarda do Ocidente em caso de guerra nuclear, trouxe novamente esperança para que o Ocidente e a liberdade possam vencer essa guerra. Mas o que os globalistas não esperavam é que este levante que está acontecendo em todo o Ocidente não é um levante pró-capitalismo, e sim um levante dos valores cristãos que estão cansados de serem humilhados por esses grupos mundiais que ficam pisando na nossa religião o tempo todo. Os globalistas estão tentando capitalizar esse sentimento em favor deles próprios, dizendo que é apenas um sentimento de liberdade econômica, quando na verdade é um sentimento nacional, um sentimento pela moral, pelas tradições que cada país está levantando em si. Os globalistas que são a favor de uma ditadura de quebra de fronteiras, de soberania nacional, não está conseguindo lidar com isso e então ele ainda está na defensiva.